Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Débora e moro em Portugal há 9 anos. E hoje eu decidi trazer um vídeo sobre os prós e os contras de morar em Portugal. Decidi trazer tudo num vídeo, que eu acho que assim fica melhor, né? Quem quer morar aqui já sabe, né, as coisas que não tem tão de bom e as coisas que tem de bom. Lembrando que também tem um pouco do meu ponto de vista, mas tem coisas que realmente são fatos. E eu vou começar logo com os contras, que eu acho que é melhor assim, dar a notícia ruim e depois dar a notícia boa, sabe? E já falando de um fato, o primeiro contra é a dificuldade de moradia, tá? Isso é basicamente em Portugal todo. Tem regiões que são melhores para arrendar, para comprar, que são mais baratas, mais em conta, e que você acha com mais facilidade, mas no geral Portugal não está bom em questão de moradia. As rendas estão caras, tem lugares que é muito difícil de encontrar, se você for morar em Lisboa, no Porto, às vezes nem precisa ser essas tão grandes, mas, por exemplo, Coimbra, Aveiro, né? Às vezes você encontra, mas são muito caras, né? A pessoa não, que recebe um ordenado mínimo, mesmo que seja um casal, que sejam duas pessoas trabalhando, é difícil de pagar, sabe? E também para os estudantes, né? Que muitos estudantes mudam de cidade, né? Para fazer a universidade, né? Vão para Coimbra, vão para Aveiro, enfim, para o Porto. Então eles têm que dividir quartos, né? Eles têm que arrendar um quarto, né? Porque arrendar um apartamento é muito caro, né? A não sei que a pessoa tenha muito dinheiro, né? Que os pais têm muito dinheiro. Mas normalmente os estudantes alugam quartos, né? Dividem ou tem quarto só para si, né? E os quartos também estão caríssimos, sabe? Chega a pagar 400, 500 euros. É assim, gente, tá uma coisa absurda, sabe? Tanto quarto como um apartamento. Tem casal com filho, ou só o casal que tá indo morar em quarto porque não consegue pagar um apartamento sozinho, dividir casa com quem não conhece, enfim. Então essa questão eu acho que é das mais assim complicadas aqui nesse país. O segundo contra é o ordenado mínimo, né? O salário mínimo aqui em Portugal é dos mais baixos da Europa. Eu não sei se é o mais baixo, tá? Eu vou deixar a informação passando na tela, mas é dos mais baixos assim da Europa e é insustentável você se sustentar com um ordenado mínimo aqui, tá? Se você conseguir, normalmente você tem que ou morar com seus pais ou pagar muito baixo assim num quarto, porque você pagar a renda de um apartamento e conseguir morar sozinho, não, isso não acontece, sabe? Então, assim, o ordenado mínimo, claro, ele vai aumentando cada ano, né? Mas não acompanha, sabe? Não tem acompanhado o aumento de preço, assim, das coisas, sabe? Mesmo o mercado, assim, a gente nota, a gente que tá aqui há mais tempo, a gente nota que o mercado, supermercado, né, para fazer compras, tem ficado mais caro as coisas, sabe? E o ordenado mínimo não acompanha isso, né? Porque às vezes vai aumentando, aumenta 50 euros a cada ano, sabe? Claro que você pode não ganhar só o ordenado mínimo aqui em Portugal, tá? É super possível você ganhar mais que o ordenado mínimo, tá? Mas eu tô falando assim de forma geral, né? Para quem ganha o ordenado mínimo é quase insustentável viver. Outro contra é a saúde. A saúde não é ruim, assim, mas, digamos assim, tem muita gente para poucos médicos, para poucos hospitais, entende? Também houve muita entrada de imigrantes aqui nos últimos anos, né? Então, isso não tem acompanhado, assim, o Serviço Nacional de Saúde não tem acompanhado, né? Esse aumento de pessoas, né? Então, assim, faltam médicos no centro de saúde, muita gente sem médico de família. Eu consegui médico de família porque eu moro aqui no norte, numa região assim menor, né? Eu tinha até quando eu morava no Algarve, mas é porque eu mudei em 2017, então assim, eram outros tempos, né? Mas, por exemplo, meu namorado, ele nunca teve lá, morou lá 5 anos, nunca teve. Quando chegamos aqui no norte, todos conseguimos médico de família, eu, ele e o meu filho, nosso filho. Foi uma bênção, sabe? Porque o médico de família ajuda muito, né? Porque você tem uma consulta, né? Você tem consultas e acompanhamento que você não paga. Às vezes demora a consulta, né, para marcar, mas você não paga, né? Em questão dos hospitais, assim, de urgência, essa questão é complicada, porque a urgência normalmente demora, assim, bastante para ser atendido. Eu lembro no Algarve, assim, nem foi ultimamente, sabe? Foi anos atrás, eu fiquei 8 horas esperando para ser atendida com infecção urinária, cheia de dor. Na época eu não tinha seguro-saúde, então era fora de questão na época também pagar 80 euros uma consulta de urgência sem o seguro-saúde, né? Porque com o seguro-saúde fica mais barato, né? Você paga o seguro-saúde todo mês, mas a consulta fica mais barata e compensa. Hoje em dia é essencial você ter seguro-saúde, eu já falei isso em vários vídeos, né? Parece até que eu tô fazendo propaganda, mas não estou. É porque realmente, gente, não dá para viver sem seguro-saúde, até se você precisar de um especialista. Por um especialista, você pode até ser encaminhado pelo seu médico, para um especialista, né? Se você precisar, por exemplo, de um dermatologista, de um ginecologista, você pode ser encaminhado, mas vai demorar meses para você ter essa consulta, tá? Normalmente são meses. Já com seguro-saúde, você marca a consulta no particular e você consegue escolher, né, o médico, a clínica, né, e tal, que cobre, né, o seu seguro. É muito mais fácil, né, e por um valor muito mais acessível. Pra gente, assim, tudo mudou depois que a gente fez o seguro-saúde. Eu nunca mais fui para as urgências. Aliás, eu fui para as urgências aqui, onde eu moro, né, mas no Algarve eu já não ia para as urgências, porque eu sabia que demorava muito. Aqui, por acaso, eu fui, eu moro em São João da Madeira, na região de Aveiro, tá?
É uma cidade relativamente pequena e então o hospital, assim, quando eu fui atendida nas urgências, só tinha uma pessoa na minha frente, então eu fui atendida assim muito rápido, tá? Mas assim, no geral, no país, demora muito, tá, para você ser atendido. Pronto, já dei a notícia ruim, já falei dos contras, agora eu vou falar dos prós, tá? Que são mais do que os contras, tá? Os prós têm mais coisa. E a primeira coisa boa aqui é que nós temos a facilidade de ter a mesma língua, né? Por mais que alguns falem que não é a mesma língua, mas é a mesma língua, tá? Língua brasileira não existe, existe a língua portuguesa. Então, assim, tem muita facilidade, né, quando você chega aqui e você não tem aquela barreira linguística, né, que quando você muda para um país que você não sabe falar aquela língua, logo de início, né, que a gente tem que resolver, assim, burocracias, né, documentação e tal, é tudo mais difícil, gente, tudo, tudo, tudo. Ainda mais se você vem com crianças, né. Claro que crianças têm uma adaptação muito melhor, né, eles aprendem muito mais rápido as línguas, mas, assim, gente, eu acho que isso é uma coisa muito boa, de se mudar para Portugal, porque você não tem essa dificuldade. Tem outras dificuldades, mas isso você sabe que você não vai ter. Claro que assim, o sotaque português às vezes é mais complicado de entender, né, em certas regiões do país. Aqui no norte eu sinto que o sotaque é mais carregado, então eu acho que é mais difícil de entender para quem acaba de chegar. Eu agora já percebo tudo, mas no início assim era difícil. Mas assim, você com o tempo vai acostumando, você vai entendendo assim certas palavras que são diferentes do Brasil, sabe? Então isso é fácil. E a segunda coisa boa é o poder de compra, tá? Eu sinto que muita gente, quando fala do poder de compra, fala logo de, aqui você pode comprar um iPhone, aqui você pode comprar um relógio bom, tá? E realmente, também tem isso, né? Eu aqui, por exemplo, eu tenho um iPhone e eu acho que no Brasil eu nunca compraria, porque fora de questão, assim, pagar anos e anos por um telemóvel e pagar, assim, mais de 10 mil reais. Eu nem sei quanto que tá o iPhone no Brasil, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então aqui, assim, você tem um bom poder de compra, assim, também pra você ir no mercado, comprar roupa. É melhor, gente, é melhor, é sem comparação, sabe? Você receber um ordenado mínimo no Brasil e receber um ordenado mínimo aqui, você vê o quanto que você pode comprar. Assim, eu falei que as coisas estão ficando mais caras em Portugal nos últimos anos, e realmente está, mas mesmo assim, o poder de compra aqui em relação ao Brasil é muito melhor. Outra coisa boa é a segurança. Portugal, no geral, é um país seguro, tá? É claro que também há violência, também há assaltos, né? Há homicídios. No geral, é um país seguro, sabe? Que a gente pode sair na rua com o telemóvel, que a gente pode estar na rua falar no telemóvel, que a gente pode estar com o telemóvel assim no bolso e ninguém vai passar e pegar. Não digo que não aconteça, tá? Que pode acontecer, principalmente se você for, por exemplo, para Lisboa, assim, que eu sei que isso é mais fácil de acontecer lá, né? Mas, assim, é muito mais seguro, e principalmente, assim, para quem tem filho, sabe? Eu sinto muito isso. Eu acho que se eu tivesse filho no Brasil, né? Se a gente morasse no Brasil, eu estaria, assim, muito mais insegura, muito mais com medo, assim, receosa, principalmente quando ele crescesse, né? Agora não tanto, né? Porque ele tá, assim, debaixo da nossa asa, praticamente, né? Ele tem nem 2 anos ainda, né? Então, tudo que ele faz é com a gente. Mas eu acho que mais tarde, assim, eu ia sentir muito esse medo e receio, sabe? Eu sei que tem regiões no Brasil que são relativamente seguras, mas o lugar, por exemplo, que eu morava não era tão seguro, então é nisso que eu me baseio, sabe? Quando eu falo de não ser seguro, né? Então aqui a gente tem muito essa tranquilidade, sabe? De poder andar na rua tranquilo. É claro que assim, eu como mulher não me sinto tão segura, né? Se eu tivesse que sair, tipo, de madrugada sozinha na rua. Mas talvez isso seja mesmo um medo meu, né? Depende também muito da região que você mora aqui em Portugal, tá? Tem regiões que são, assim, conhecidas por não serem muito seguras, né? Que você tem que ter mais cuidado, tá? Então é bom também se informar quando você vier para cá das regiões que são mais seguras aqui. Outra coisa boa é a educação. Aqui o ensino público, assim, é bom, ele é considerado muito bom, tanto que pessoas, mesmo pessoas, assim, que têm dinheiro, né, colocam os filhos na escola pública. É super comum, tá? Então aqui, assim, a escola pública vai ter tanto o filho do rico quanto o filho da pessoa que não tem tanta condição financeira, sabe? Há também escolas particulares, sim, né? Quem quer colocar o filho na escola particular, né, por X motivos, né, claro que pode colocar. Mas o ensino público, no geral, é muito bom. Também há universidades públicas que são bem conhecidas, né, mundialmente também. Acho que a gente, por exemplo, não vai sentir necessidade de colocar o docente numa escola particular, a não ser que seja preciso, que haja alguma questão assim específica, né, que aconteça, né. Claro que há escolas melhores, escolas piores, mas assim, eu, a princípio, não vou sentir essa necessidade, né, mas só o tempo dirá também. Outro ponto bom é a facilidade de você viajar para outros países, né, países da Europa. A gente está perto da Espanha, né? Você pode pegar um avião e tá logo ali em Paris, e tá logo ali na França, e tá logo ali na Itália, né? É muito mais fácil, né? Você viajar. É claro que quando você chega aqui, essa não é a sua prioridade, né? Normalmente não é, né? A pessoa não vem assim com dinheiro para gastar, para viajar. Mas você, conforme você, né, se estabiliza aqui, é um lugar assim muito bom para você viajar para outros lugares, é tudo muito perto. Para a Espanha você pode ir de carro, é bem tranquilo. Tem gente também que vai para a França de carro, né? Aí é uma questão de você querer, né? Então, assim, Portugal tá num lugar, assim, muito bom, bem localizado,
para você fazer essas viagens assim pela Europa. Às vezes é mais barato você viajar para outro país aqui do que você viajar para outra região de Portugal, por exemplo. Por exemplo, se você quiser passar férias no Algarve, às vezes vai sair mais caro do que você ir para outro país. E normalmente sai mais caro ir para o Brasil do que ir para outro país mais perto daqui, sabe? Mas o Brasil é mais a questão mesmo da passagem, que é cara, né? Que você consegue passagens assim super baratas, né, para aqui para outros países. Eu sei de gente que já conseguiu pagar 30 euros na passagem para Paris, então assim, claro, isso em épocas mais baixas, né, em época alta, assim, no verão, na primavera é tudo muito cheio nesses lugares, né, até aqui. Então, você tem que ver assim na época mais baixa, né, para você ir, para você pagar mais barato, sabe? Bom, e por último está a qualidade de vida, que eu acho que tudo que eu falei, né, tá incluso nisso, né, na qualidade de vida. Mas resumindo, né, aqui tem uma boa qualidade de vida, você tem lugares para lazer, você tem parques públicos, você tem muitos lugares que você pode ir e não pagar nada, lugares que você pode fazer piquenique, praias. E para mim ter qualidade de vida é ter segurança, ter espaço para lazer, ter poder de compra, né? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tento esclarecer. E também pode dar sugestões de vídeo, né, que eu tento trazer aqui pro canal. E também se inscreve no canal e dá like no vídeo se você gostou, que isso ajuda o YouTube a entender que você gostou do vídeo. E que assim ele tem que mandar para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!